Bem-vindos à Terra do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Qual é as sagas que a DC pode adaptar no DCU? Quais são as HQs, grandes sagas da DC que ela pode ser adaptada futuramente aí no DCU? Bom, a DC Comics tem mais de 80 anos de história e ela tem vários clássicos de diferentes personagens, Liga da Justiça, as grandes crises e etc. A DC tem muita coisa para você poder usar no cinema. E a DC não usou nem 10% do seu potencial no DCU e nos cinemas. Bom, vamos lá. Graças ao Zack Snyder, a morte do Superman nunca mais vai ser feita no cinema, pelo menos aqui nos próximos 10, 15 anos. Porque ele conseguiu pegar o maior fanservice do super-herói. Não é a melhor história, não é uma história espetacular nem nada, mas ele pegou o maior fanservice do super-herói e jogou no lixo. Qual que vai ser a primeira saga que a DC vai adaptar nos cinemas? Não posso nem dizer se isso vai ser uma adaptação ou não, mas com certeza vai ter algo pincelado dessa HQ, que é o Flashpoint. O Flashpoint ele foi muito importante para a reestruturação da DC e dar início aos 952. Os 952 que depois foi rebutado e virou o Rebirth, que a gente tem até hoje. O filme não chama Flashpoint Paradox, o filme chama The Flash. É um filme solo do Flash que vai ter participação de outros personagens. Muito provavelmente eles vão usar o escopo do Flashpoint para criar um filme e uma obra original. E o filme não parece só ter sido inspirado pelo Flashpoint, mas também pelo Flash de Dois Mundos, que é a HQ, um dos grandes clássicos da DC que inaugurou o multiverso. Foi o Flash que começou o multiverso na DC Comics nos anos 60 e tá aí até hoje o multiverso. Hoje em dia tem metaverso, tal, tem um monte de coisa. Então, tudo isso graças a essa revista do Flash que o Barry Allen encontra o Jay Garrick pela primeira vez. Beleza, eles já vão utilizar o Flashpoint aí como um recurso desse filme. Não necessariamente vai ser o Flashpoint que a gente conhece. É bom você se atentar a isso. Talvez não tenha a Guerra dos Atlanteanos com as Amazonas. Talvez não tenha um monte de coisa nesse filme. Por exemplo, o Thomas Wayne não tá nesse filme. Está sim o Michael Keaton, né, que é o Bruce Wayne velho aí desse universo. Mas quais são as sagas que a DC pode adaptar para o cinema? Que a DC pode usar isso futuramente? Não necessariamente essas sagas precisam ser feitas urgente, elas precisam ser trabalhadas. O que eu quero dizer com isso? Você não pode fazer o primeiro filme da Liga da Justiça sem uma saga dessa. Você tem que fazer um filme da Liga, estabelecer a Liga nos cinemas, depois você começa a pensar nas grandes sagas, os heróis se unindo de novo e tendo grandes ameaças, enfim. Vamos lá, começando pelo óbvio que todo mundo fala, Crise nas Infinitas Terras, que é a maior saga de super-heróis dos quadrinhos de todos os tempos, isso aqui é indiscutível. E ela foi feita depois de 50 anos de cronologia. Para você fazer a Crise na DC Comics, você tem que fazer ela ser um evento final. Você pode usar a Crise como um mega evento, uma mega saga, uma mega produção de cinema, tal, dividida talvez em 2, 3 partes aqui, porque ela é grande, ela é muito extensa, e você pode usar isso como finalização do DCU, sabe? Tipo, vamos finalizar na Crise e a partir da Crise a gente vai começar um novo universo. Então, foi o que aconteceu na DC depois de 50 anos de cronologia. Depois disso aqui, eles começaram a rebutar todo mundo. O John Byrne fez o Superman, o George Pérez fez a Mulher Maravilha, o Frank Miller fez o Cavaleiro das Trevas, né? Ele fez o Batman, quer dizer. Então, eles trouxeram outros autores e aqui foi encerrado 50 anos de cronologia. Para fazer a Crise das Infinitas Terras demorou mais ou menos uns 4 anos, assim. Demorou muito tempo, ou até mais, eu posso estar enganado aqui no que eu tô falando. Bom, a Crise das Infinitas Terras ela é maravilhosa, ela funciona, ela é incrível, mas no cinema ela precisa ser preparada ao longo de alguns anos. Bom, e tem uma crise que não faz parte da cronologia da trilogia de crises, né? Que é a crise de identidade. Essa história aqui, ela é conhecida como a história que tirou a inocência do universo DC. Essa história dá pra adaptar. Ela é uma história mais pé no chão, ela não é tão grandiosa igual uma crise. Ela é muito foda e ela tem um roteiro incrível, assim, eu gosto pra caramba. E tem momentos incríveis aqui como, por exemplo, o Exterminador versus a Liga da Justiça, né? Tipo, ela não é só conceito, ela não é só uma HQ tipo de investigação e tal. E é muito da hora da crise de identidade porque dá pra você fazer um filme diferente de super-herói. Mas eu acho também que a crise de identidade não dá pra você fazer ela logo no começo do universo. Você precisa de pelo menos 1 ou 2 filmes da Liga da Justiça antes de fazer uma crise de identidade como essa daqui, que é muito da hora do Brett Meltzer. É incrível a crise de identidade e é super subestimada dentro das outras crises. Bom, outra história que todo mundo quer nos cinemas, né? O Reino do Amanhã, Kingdom Come, não sei se dá pra ver aí. Essa história aqui, ela é maravilhosa, só que essa história aqui, ela é uma história muito avançada, tipo, muito avançada. Você teria que fazer essa história aqui daqui, sei lá, uns 12, 15 anos.
Não tô zoando. Tipo, daqui a uns 12, 15 anos, os atores tinham que voltar depois de muito tempo, depois de terem já saído do DCU, sabe? De ter rebutado tudo, depois de muito tempo. E aí você traria de volta pra fazer essa história, que é uma história que tem um teor bíblico. É uma das grandes obras-primas da DC Comics, aqui é incrível. Bom, se você não leu, leia, porque é obrigatório, mas isso aqui também acho que deveria ser dividido em 2 ou 3 filmes. Essas HQs não dá pra você fazer em um filme só. Até dá pra você fazer um filme de 4 horas aqui. Esse sim tem necessidade de ser 4 horas, mas eu acho mais legal você fazer em 2 partes, assim, nos cinemas. Parte 1, parte 2, até uma parte 3, quem sabe? Porque tem muita coisa foda aqui e é uma HQ incrível, mas é uma HQ muito avançada, não daria pra fazer tão breve. Bom, tem algumas histórias que, na minha opinião, elas são inadaptáveis, assim, se é que existe essa palavra. Eu vou dar um exemplo, Crise Final. Eu não gostaria de ver a Crise Final nos cinemas. Por que eu falo isso? Porque é muito complexa, é muito megalomaníaca. A galera viu uma foto esses dias do Zack Snyder que ele postou na rede social dele, e no fundo tinha um ônibus do Crise Final. Mano, aí todo mundo ficou, nossa, ele queria fazer o Crise Final. O cara não conseguiu fazer a morte do Superman, que é simples. Imagina o Crise Final que envolve um monte de coisa. Crise Final eu acho foda, só que, mano, é difícil você fazer no cinema. Acho que pra você fazer um Crise Final, você tinha que ter a sua própria história, sua história original, o roteirista e o diretor, ter a história original deles e trazer elementos do Crise Final, não adaptar o Crise Final. Sabe, assim como outra HQ que eu acho foda, que é Odisseia Cósmica. Eu não sei se vai aparecer aí por causa do reflexo, Jim Starlin aqui. Cara, isso aqui é fantástico, isso aqui é muito foda. Tem momentos aqui incríveis. Toda vez que eu falo do Senhor Destino, eu lembro dessa HQ aqui, o que ele faz aqui, que ele faz o pentagrama cósmico. Eu não vou falar em que momento que ele faz isso, mas, sei lá, acho que é o Senhor Destino, Darkseid junto, outros personagens poderosos aqui junto fazendo um pentagrama cósmico, mas é o Senhor Destino que chega aqui e salva a porra toda, porque ele é muito foda. E tem, porra, personagens muito foda, que o Darkseid se alia aos heróis pra combater a antimatéria e tal. E é um negócio assim que é muito difícil de adaptar, que é quase que uma ficção científica e dificilmente funcionaria. Então essa HQ também, se você cria uma obra original e pega momentos da Odisseia Cósmica, da Crise Final, sei lá, de outras HQs também, e traz pra sua obra original como homenagem a essas HQs, Crise Final, Odisseia Cósmica, sei lá, outra HQ aí da DC que acho que não dá pra adaptar, ia ser muito da hora. Você pegar momentos das HQs e colocar no filme. O Nolan fez isso na trilogia do Cavaleiro das Trevas. Então, eu acho legal quando tem uma história original, que eles pegam elementos da HQ, pincelam e homenageiam. Eu acho isso muito da hora. Mas Odisseia Cósmica em si, eu acho muito difícil ser adaptada no cinema. Pô, voltando para as crises. Crise Infinita. Crise Infinita também é difícil de adaptar no cinema. Daria para adaptar. Mesmo se passando, acho que 30 anos depois do Crise das Infinitas Terras. É uma crise dos anos 2000, assim. Depois veio o Crise Final, que também é dos anos 2000. A primeira década ali dos anos 2000. Então, é uma história que também é um pouco difícil de adaptar. Tem muito personagem, muita coisa. Mas tem alguns dos grandes momentos da DC Comics, na minha opinião, e é o soco na realidade. O Superman dá um soco na realidade e ele distorce a realidade toda. Sabe o que isso me lembra? Me lembra o primeiro filme do Matrix, quando o helicóptero bate no prédio e distorce toda a realidade. Não sei se vocês lembram dessa cena. Sempre me lembro, não sei porquê, eu lembro disso também. É muito foda o Crise Infinita, mas eu também acho difícil de adaptar. Eu acho que até dá pra adaptar, mas eu acho difícil. Mas o Crise Infinita é uma puta história foda pra caramba também. Bom, tem uma história dos 952 que eu acho que daria muito fácil um filme da Liga da Justiça, que é Liga da Justiça, Guerra de Darkseid. Tem um monte de coisa, conceito do quarto mundo, um monte de coisa. Mas ela é dessas HQs que meio que tem um roteiro cinematográfico, sabe? Parece que os roteiristas, o Jeff Jones, se eu não me engano, ele escreveu já meio que pensando que, isso aqui um dia pode virar um filme, sabe? Storyboard pra filme, sabe? Mas, assim, é uma HQ muito boa, eu gosto bastante, tem momentos incríveis nessa HQ. Por exemplo, o Batman sentando no trono de Mobius, que é fantástico, que ele fala pra Mulher Maravilha agora, eu sou um deus, né, tal, tipo, é incrível. E, pô, daria um ótimo filme. Eu li uma vez essa história, ela tem muita coisa, ela é uma história muito comprida, a HQ é cara pra caramba. Mas daria muito bem isso daí. Tem um anti-monitor também, Darkseid, foda pra caramba. Essa história daria pra adaptar tranquilamente para os cinemas. Bom, não estamos falando muito de histórias solos aqui, sim das grandes sagas, Liga da Justiça como um todo, mas eu acho que essa história aqui daria pra você pegar várias coisas. Superman e Brainiac. O Brainiac é um vilão sensacional, assim. Aqui tem a chegada da Kara Zor-El também. Acho que essa história aqui, Superman e Brainiac, daria um grande... como que eu posso dizer? Prólogo para um filme da Liga da Justiça contra o Brainiac. Sabe? Tipo, você fazer um filme do Superman,
trazendo o Brainiac, tipo, a Kara Zor-El também, mais pra frente você fazer um filme dela, pra depois você fazer um filme da Liga da Justiça. Eu acho que isso seria sensacional. Eu gosto muito dessa HQ, Superman Brainiac. É foda pra caramba, assim, Jeff Jones e Gary Frank fazendo aqui. Acho que o meu desenhista preferido do Superman é o Gary Frank, que ele eternizou aí o Christopher Reeve nas HQs. É foda, tem a nave caveira aqui do Brainiac, muito louco. Então eu acho que Superman Brainiac daria um grande prólogo aí pra um filme da Liga da Justiça, que seria muito foda. Bom, tem algumas outras histórias também. O Dia Mais Claro, né, dos Lanternas Verdes. Eu acho que A Noite Mais Densa é difícil de adaptar, mas daria um puta de um filme foda, assim, com nuances de terror, de horror, né? Não terror em si, horror como um todo. A Noite Mais Densa é muito foda, mas tem uma história que eu tenho um sonho que um dia ela possa acontecer no cinema, que é Doomsday Clock, o relógio do juízo final, que junta nada mais nada menos que essa HQ aqui, Watchmen, com todo o universo DC. Eu lembro que eu voltei a comprar quadrinhos e começou a sair o Renascimento. E saiu esse gibi aqui, Renascimento volume 1 aqui, muito foda essa história. Não sei se tá mostrando aí por causa do reflexo, né? É incrível. Saiu essa história aqui e eu lembro que eu falei assim, caramba, mano, depois de tudo que eu li nos 952, isso aqui mostrou o que é a verdadeira DC. Essa história aqui, ela mostra o que é a verdadeira DC Comics. E aí tem, pra você ler o Relógio do Juízo Final, tem essa história aqui. E aí depois vem o Bottom, né, com Flash Batman, ver se dá pra ver aí com vocês. E aqui aparece por exemplo, o Flash Reverso, e o Flash Reverso avisa que ele viu o Dr. Manhattan. E, na verdade, ele não fala o Dr. Manhattan, ele fala que ele viu Deus, né? E aí tem todo aquele lance do Batman e o Flash investigar, que eles acham o Bottom, de quem é o Bottom, eles procuram em vários bancos de dados. Então eles juntam essa HQ do Watchmen, né, que é a melhor graphic novel de todos os tempos, é espetacular o Watchmen, e aí eles trazem esse universo do Watchmen aqui para o universo regular da DC. Eu lembro quando saiu as notícias, a galera não estava muito confiante, né, porque tinha tido, antes de Watchmen, pessoas gostam e não gostam do filme do Snyder de 2009, eu gosto na medida do possível. Eu acho que o problema do filme é que ele tira a coisa mais o Watchmen que tem, assim, que é o final. Ele muda o final e eu acho que isso pra mim é um grande demérito do filme. Eu não acho que o filme é ruim, eu acho que ele é muito respeitoso e tal. Mas quando você lê O Relógio do Juízo Final, quando você assiste a minissérie do HBO e você assiste o filme e lê HQ, o filme com certeza é o pior produto já feito em adaptação do Watchmen. Não sendo ruim, mas em comparação com todos esses outros, ele é o mais fraco, com certeza. A série do HBO é fantástica. Parece que eles leram 459 mil vezes o Watchmen para entender o que tinha que ser feito ali. O final é arrepiante, é incrível. A série é fantástica, muito foda. E o Relógio do Juízo Final acho que foi a primeira minissérie que eu li online, que eu tava procurando online porque eu tava tomando tanto spoiler na época que saiu em 2019, que todo dia no Instagram ou sei lá, qualquer outra rede social vinha spoiler de imagem do que estava acontecendo, e as páginas gringas principalmente, porque quando você começa a seguir algumas páginas gringas, lá a publicação sai primeiro do que aqui, obviamente, né? A editora é americana. Então eles publicavam vários spoilers e você ficava maluco, do tipo assim, caramba, mano, para de publicar isso. E eu comecei a parar de seguir todas as páginas gringas nessa época. Mesmo assim, as brasileiras davam spoiler. Tinha gente contando história das edições que eu acho muito merda. Tipo, a HQ nem lançou ainda, a galera tá fazendo história completa. A HQ tá sendo publicada nos Estados Unidos ainda. E a galera tá vindo aqui fazendo um vídeo resumido. Tipo, não tá dando a chance de ninguém ler, não tá incentivando ninguém a ler. Isso eu acho muito errado. Mas enfim, Doomsday Clock, quando lançou, eu comecei a ler. Eu falei, caramba, mano, isso aqui é muito foda. Não é perfeito igual o Watchmen, mas é muito bom. Assim, acho que tem pelo menos umas 2 edições que são um pouco mais arrastadas, mas depois ela dá uma engrenada e fica incrível, assim. Tem um momento dessa HQ que é muito purista de Watchmen, assim como eu sou um pouco purista de Watchmen. Eu pensei, puta, eles não vão fazer isso. E aí eles fazem, que é os heróis da Liga versus o Dr. Manhattan. Aí você pensa, mano, não vai ter luta, não vai existir luta. E então todos eles vão pra Marte lutar contra o Manhattan. Só que quando eles chegam em Marte, você se dá conta de que a Trindade não foi. Batman, Superman e Mulher Maravilha, eles ficaram na Terra resolvendo outros assuntos. E aí quando eles chegam lá, é muito louco, porque o Guy Gardner dá um soco na cara do Dr. Manhattan e ele tipo olha pra ele tipo assim, por que você me deu um soco? A Zatanna joga um poder nele, ele olha e fala assim, nossa, isso aqui é magia, né, tal.
Ele nunca tinha visto magia, é muito interessante. E depois, porque ele é o Dr. Manhattan, ele acaba com todo mundo. Tem personagens da Bat-Família, a Patrulha do Destino tá lá, os Titãs tá lá, a Liga da Justiça, acho que a Sociedade da Justiça também. É incrível, eu acho que isso uma hora ou outra ia acontecer na HQ, mas esse não é o melhor momento da HQ. O melhor momento da HQ é o final. O Manhattan nessa HQ, ele é tipo um editor-chefe da DC trabalhando no meio de uma saga. Tipo, ele pega e fala assim, pô, esse personagem existe aqui, não vai mais existir. Esse personagem existe aqui, pera aí, eu vou voltar no tempo, vou mudar uma coisa lá e ele não vai mais existir. O que acontece com a Legião dos Heróis, o que acontece, sabe, com o surgimento do Superman, ele volta em 38. Desde o primeiro quadro que planta, que o Manhattan vai ficar frente a frente do Superman, você não acredita, você fala, como que isso vai acontecer? O final é lindo, é épico, é bíblico, é espetacular. Eu lembro que eu chorei quando eu tava lendo, assim, que eu falei, mano... Então, o Doomsday Clock, ele é uma HQ que dá pra você adaptar no cinema, mas eu não faria adaptado de acordo com o que foi o filme do Snyder. Eu deixaria de lado o filme do Snyder, criaria uma animação no HBO Max, com os traços bem bonitos e tal, pra você... Os traços bem parecidos com o Dave Gibbons, sabe? Que ele desenha o Watchmen aqui. Pra você criar uma animação canônica no DCU, fidelíssima à HQ Watchmen. Pra você assistir a animação, ou você pode ler a HQ, tanto faz. E aí depois eles fazem um filme disso, aí você escala ator pra fazer os personagens em live action pra ser uma parada muito foda. Enfim, a DC tem várias e várias histórias. Escreve embaixo aqui a história que você quer que a DC adapte pro DCU mais futuramente, aí não agora, porque o DCU ainda não está pronto pra ser feito essas grandes sagas. Enfim, beleza? Tamo junto, até a próxima.